Bom, a balança comercial brasileira deve fechar o ano de 2017 com superávit, um saldo variando de 65 a 70 bilhões de dólares. Essa foi a projeção do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço. Veja as informações. Os números refletem principalmente o desempenho das exportações brasileiras, cuja alta acumulada no ano é de quase 20%, com vendas externas expressivas puxadas por automóveis, veículos de carga, produtos siderúrgicos, produtos do agronegócio e commodities minerais. No início de 2017, havia incerteza quanto à variação dos preços de exportação das commodities agrícolas. Entretanto, ao longo do ano, os preços têm se mostrado sustentáveis e crescentes. Como exemplo disso, pode-se levar em conta a carne de frango, com aumento de 9,2%, e carne bovina, com crescimento de preço de 5,5%. A soja apresenta um pequeno aumento de preço de 1% no ano. Porém, como o volume é muito grande, essa variação contribui positivamente para o aumento das exportações. Nesta quarta-feira, dia 1º, o MDIC anunciará os dados do mês de outubro e também do período acumulado de 10 meses do ano. Bom, eu estou aqui com o nosso comentarista, analista em agronegócio, João Pedro Cutidia, que vai falar um pouquinho sobre as exportações e também essa projeção, né, João? Boa noite para você. Boa noite. Ela é viável até o final desse ano? Sim, o Brasil exportou bastante, o produto agrícola, nós temos 61 milhões de toneladas de soja, as carnes estão recuperando, houve uma queda no primeiro semestre, estão recuperando no segundo semestre, e você tem alguns produtos importantes na balança comercial, como o caso do petróleo e o caso do minério de ferro, que também subiram de preço e o Brasil ocupando, aumentando suas exportações. E além disso, você também tem um certo freio nas importações. Por quê? Porque o Brasil está numa situação econômica começando a respirar, começando a sair daquele sufoco que nós passamos nos últimos 3, 4 anos, crescendo a economia, os bens de capitais começam a ver aumento das importações, mas mesmo assim ainda as exportações são num número maior. O Brasil é um grande exportador, com toda a dificuldade que nós temos, infraestrutura, a máquina pública é um desastre, a questão de burocracia nos portos, monopólio nos portos, é uma série de problemas. Mesmo assim o Brasil é competitivo, mesmo assim o Brasil cresce nas exportações e um superávit de 70 bilhões, 65 a 70 bilhões de dólares, não é qualquer país do mundo que consegue fazer isso. Antes que saia nesta quarta-feira o balanço desses 10 meses, a gente tem aqui de janeiro a setembro de 2017 as exportações de carnes aqui no país, né, João? Houve uma queda no volume, mas a questão do dólar favoreceu aí, né? Houve uma valorização em dólar, né? E nesse momento, nós mostramos agora o câmbio de hoje, 13,28, você tem um aumento real de quase 5% em relação a 30 dias atrás, ou seja, esse 5% está aumentando. A única carne que já subiu, aumentou as exportações tanto em valor como em quantidade, foi a carne bovina. Nós estamos agora em outubro, se a média que... Vamos dar uma olhadinha na tela, a gente tem uma tela, né, João? Vamos lá. Explica certinho a quantidade vamos de janeiro pelo frango, a setembro. né? O frango, o Brasil é um grande exportador. Nós podemos chegar perto de 4 milhões e 300 mil toneladas. Fechou em 3 milhões, né, o total. É que o primeiro semestre foi um desastre, né? Aquelas questões da carne fraca atingiram em cheio o mercado de frango. E o Brasil tem uma qualidade sanitária excepcional da porteira para dentro. Certo. Da porteira para fora, os caras têm dúvida a respeito da nossa fiscalização, dos fiscais, etc., graças a essas operações que estão mostrando a fragilidade do sistema nosso de fiscalização. É ruim para o setor. O frango é uma carne que cresce muito o consumo no mercado mundial, porque é uma carne barata, é uma carne fácil de produzir. E nós temos os 3 pontos básicos, né? Primeiro é ter milho, segundo é farelo de soja. Milho e farelo de soja é 75% do custo do frango. E nós temos gente capaz, temos um parque industrial muito moderno que tem condições de atender isso. Vamos lá. Agora a carne bovina, né, João? João? A tela. Agora sim. A carne bovina vem crescendo, apesar do primeiro semestre. Agora em outubro, se você pegar agora a estatística agora da quarta-feira, você vai ver o seguinte, possivelmente nós vamos ter 40%, olha o número, 40% a mais em relação do que outubro de 2016. Ou seja, ponto positivo para a carne bovina. É excepcional, você está aumentando as exportações e esse câmbio também é um fermento, ajuda também esse aumento do valor
do dólar em relação ao real. A carne suína é uma carne que nós estamos começando a crescer no mercado mundial. A China começou a importar. Esse ano já houve um certo freio na China. A China é o grande produtor e grande consumidor. Ela consome 54 milhões de toneladas de carne suína. Ela teve problemas sanitários no passado, conseguiu superar e o Brasil começou a disputar esse mercado. Mas agora houve um freio de mão. A tendência é que chegar até o fim do ano com um número positivo também. Não sei se vai chegar em quantidade, mas no valor faturado com certeza vai superar o ano passado, já que o preço da carne no mercado internacional subiu bem. E para o setor é importante a exportação, Renata, porque o ano passado foi um desastre para a suinocultura. O suinocultor independente, muitos deles caíram fora do processo. Por quê? Soja e milho num preço muito alto, falar de soja e o milho, o pessoal não conseguiu repassar os custos da carne e acabou dando isso aí. Esse ano, o contrário, você tem uma redução nos custos de preço, agora que o milho está mostrando uma reação, mas ele teve um preço muito bom durante quase todo o ano. O farelo de soja está num preço razoável e a carne subiu no mercado internacional. Isso deu um alento, deu um fôlego à suinocultura brasileira. E a expectativa, João? Eu creio que ela vai continuar boa. Nós estamos tentando abrir mercados importantes que não estavam, o Brasil não conseguia chegar. O Japão, que é um grande importador, por exemplo, mas coloca dificuldades em função que ainda o Brasil tem estados que não têm o certificado da OIE de isentos de farmafitosa. Então, isso atrapalha um pouco. A Coreia do Sul é outro que é um grande importador, que o Brasil está fazendo força para chegar lá. Nosso ministro Blairo Maggi é um caixeiro viajante procurando abrir mercados e é importante que aconteça isso. O Brasil tem condições excepcionais, porque você tem dois grandes produtores de carne suína no mundo, a China e a União Europeia. A União Europeia tem dificuldades ambientais. Imagina, pega o inverno dela, o que faz aquelas montanhas de esterco lá? Aqui no Brasil é o contrário. Os problemas que os europeus enfrentam na questão de manejo de dejetos, para nós é uma alternativa excepcional de fertirrigação de usar nas lavouras. Então o Brasil tem condições muito boas e produzimos milho, farelo de soja. O senhor e a senhora que estão aí do nosso lado assistindo são bons desse trabalho. As coisas têm tudo para dar certo. Tudo para dar certo, né, João? Fora o governo. Tá certo. Fora o governo, o resto está tudo bem. Obrigada, João.